Bora mergulhar nessa história que é incrível. A gente vai ver como um símbolo tão forte de divisão simplesmente desmoronou. E o mais impressionante, foi quase que por acidente. Pois é, a nossa análise começa exatamente ali, na noite em que tudo aconteceu. Uma noite de puro caos, mas também de uma celebração que, olha, ninguém poderia ter previsto. E a gente já começa pelo clímax da história, tá? Pensa na cena, milhares de alemães orientais simplesmente correndo para as passagens de fronteira. Os guardas sem entender nada, totalmente confusos, e de repente as primeiras pessoas escalando o muro. Uma loucura. Tá, mas como é que a gente chegou nesse ponto? Para entender o porquê desse muro ter sido construído, a gente precisa dar um passo para trás. Bem para trás, lá para o final da Segunda Guerra Mundial. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: a Alemanha Oriental estava enfrentando o que a gente chama de fuga de cérebros. E era uma coisa catastrófica. O país estava perdendo milhões de cidadãos, sabe? E não era qualquer um. Eram os mais qualificados, médicos, engenheiros, professores, que simplesmente atravessavam a fronteira, que ainda era aberta em Berlim, e iam embora. E olha só o tamanho do blefe. O líder da Alemanha Oriental, o Walter Ulbricht, solta essa frase aí. E aí, o que acontece? Apenas 2 meses depois, no dia 13 de agosto de 1961, a construção do muro simplesmente começou. Quer dizer, um engano total. Claro que cada lado tinha uma narrativa, né? A propaganda oficial do lado oriental dizia que o muro era uma barreira de proteção antifascista. Já para o lado ocidental, não tinha outro nome, era o Muro da Vergonha. Mas e na prática? Como era realmente viver ali à sombra de uma estrutura como essa? Uma realidade bem brutal. É importante entender que o muro não foi construído de uma vez só. Ele não era uma coisa única. Na verdade, ele evoluiu ao longo de décadas, se transformando num sistema de fortificação super complexo e, claro, mortal. E no coração desse sistema todo tinha a famosa e infame Faixa da Morte. Imagina uma área gigante entre os dois muros, uma verdadeira terra de ninguém, cheia de trincheiras, armadilhas, torres de vigia, tudo projetado para uma coisa: tornar a fuga impossível. Ainda assim, mesmo com todo esse perigo, a criatividade das pessoas e a vontade de ser livre falaram mais alto. E isso levou a umas tentativas de fuga que, sinceramente, parecem coisa de filme. Só que o custo disso tudo foi tragicamente alto. Pelo menos 136 pessoas morreram tentando atravessar. Um caso que chocou o mundo foi o de Peter Fechter. Ele foi baleado e sangrou até a morte ali mesmo, na faixa da morte, enquanto a mídia do mundo todo assistia, sem poder fazer nada. Aí chegando no finalzinho dos anos 80, a pressão internacional já estava enorme. E esse sentimento foi perfeitamente capturado nesse desafio icônico do presidente americano da época, Ronald Reagan. Mas o mais inacreditável é que o muro não caiu por causa de uma guerra, de uma invasão ou de um grande acordo político. Não. Ele caiu por causa de um erro. Simplesmente um erro. E o mais fascinante aqui é ver como uma sequência de pequenos erros burocráticos, uma confusão atrás da outra, foi se somando até virar esse momento que mudou a história para sempre. Foram exatamente essas palavras, ditas assim meio sem jeito numa coletiva de imprensa transmitida ao vivo para todo mundo. Foi o estopim. Milhares de berlineses orientais ouviram isso e simplesmente correram para a fronteira. Em questão de horas, os guardas da fronteira se viram completamente sobrecarregados. Eles não tinham ordens claras, ninguém sabia o que fazer e, diante daquela multidão enorme, pacífica, só gritando "abram o portão", eles tomaram a decisão por conta própria e abriram. Ok, o muro caiu. Mas e depois? O que aconteceu depois daquela noite que mudou tudo? Vamos dar uma olhada no legado que ficou. E uma das primeiras coisas que aconteceram foi isso: as próprias pessoas começaram a desmontar o muro. Com martelo, com cinzel, com o que tivesse na mão. Virou um símbolo poderosíssimo de uma mudança que veio do povo. Mas olha que interessante, mesmo depois do muro físico ter desaparecido, as divisões, tanto culturais quanto econômicas, continuaram existindo por muito tempo. É um fenômeno que os alemães chamam de o muro na cabeça. Por anos, existiram diferenças nos salários, nas taxas de desemprego e até em estereótipos entre os ossos do leste e os vesses do oeste. E isso mostra uma transformação realmente notável. Pensa bem, pedaços de uma barreira que foi feita para dividir, para separar pessoas, hoje são símbolos globais de liberdade e de união. É uma reviravolta e tanto na história.
No fim das contas, a queda do Muro de Berlim é um grande lembrete, né? De como a história pode virar de cabeça para baixo por causa de uma única frase confusa. E nos deixa com essa reflexão. Mesmo depois que o muro cai, por quanto tempo as sombras dele continuam por aí?